Agora, nós vamos chamar a Tatiana de Barros. Tati já está aí, preparada? Estou aqui. Eu vou Pronto. fazer da mesma maneira, tá? Aviso em 5 e depois aviso em 1. Certo. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Conseguem ver a tela cheia? Sim. Certo. Então, eu não consigo ver vocês, depois vocês me avisem. Queria agradecer ao Vinícius, que é o meu orientador e hoje está de intérprete de Libras. A Paula, que é professora do lugar onde eu trabalho, é uma mulher surda. A Marina, que é mãe do Dante, um menino surdo, que hoje também está participando. E ao grupo, principalmente, por me dar essa oportunidade. Então, o meu trabalho, o nome é Silenciadas pela Vulnerabilidade, Mães Ouvintes de Filhos Surdos. Eu comecei essa pesquisa porque o meu filho é deficiente auditivo, então entrei na URGS e assim começou a minha caminhada. Eu começo a minha apresentação com um dado bem importante, que segundo as autoras Pizio e Quadros, 95% das crianças surdas que nascem em lares de familiares ouvintes que não conhecem nada sobre a Libras. Então, eu queria deixar registrado esse alto índice de crianças surdas que nascem em lares de familiares ouvintes, para depois explicar um pouquinho melhor. Então, como metodologia do meu trabalho, eu fiz uma pesquisa bibliográfica de estudos que abordam relatos de mães ouvintes de filhos surdos. Eu procurei no Google Acadêmico, no portal de periódicos da CAPES e no Ciel. Usei como palavras-chave surdo, Libras, língua de sinais, mães ouvintes e criança surda. E a pergunta norteadora do meu trabalho é quais informações as mães ouvintes de filhos surdos têm sobre a Libras. Então, o objetivo geral do meu trabalho é analisar quais são as informações que as mães ouvintes de filho surdo têm no momento do diagnóstico, principalmente as mães que vivem em situação de vulnerabilidade social. Como objetivos específicos, então, é identificar estudos sobre mães ouvintes de filhos surdos em situação de vulnerabilidade social, avaliar o conhecimento dessas mães sobre a Libras, investigar a relação entre as mães e os tios. Tios é tradutor e intérprete de línguas de sinais. E apresentar e discutir as barreiras encontradas. Então, comecei a minha busca, a minha coleta, encontrei 18 estudos sobre a temática. Porém, me aprofundando mais, lendo cada estudo, cada artigo, só consegui achar 2 estudos que tinham as narrativas das experiências das mães. Esses 2 estudos, o primeiro é da Maria Carolina, de Gianpietri, de 2009, é a dissertação dela de mestrado, que o título é Narrativas de Mães Ouvintes de Crianças Surdas, Oralidade, Metáfora e Poesia. É um assunto totalmente diferente do meu trabalho, porém, no trabalho dela, ela deixou que as mães contassem sobre as suas vidas. Então, tinha mais ou menos 100 páginas só de relatos, que foi bem enriquecedor para a minha pesquisa. O segundo é o TCC da Alzira Mara da Silva, de 2015, Análise da integração linguística entre pais ouvintes e filhos surdos no município de Ariquemes, Roraima. Então, esse também, embora o assunto seja diferente, tinha algumas respostas. Ela criou um questionário, fez algumas perguntas para as mães, porém, ela disponibilizou as perguntas e não disponibilizou as respostas. Ela fez um compilado do que ela entendeu e colocou. Mas foi o estudo que eu encontrei e ajudou bastante na minha pesquisa. Então, eu vou voltar um pouquinho. Eu trouxe trechos, como o tempo é curtinho e o meu trabalho é um pouquinho extenso, eu trouxe trechos importantes que mostram a importância das mulheres em situação de vulnerabilidade social que têm filhos surdos, logo no momento do diagnóstico, terem informações completas. Porque geralmente eu como mãe, a Marina, com certeza que tem o Dante, que está com quase 2 anos, sabe muito melhor do que eu, quando a gente tem um diagnóstico do filho deficiente auditivo ou surdo, geralmente o profissional da saúde só te fala ou sobre o implante coclear, que é um implante utilizado na criança, em algumas crianças, tem avaliações para os casos, ou aparelho auditivo, e geralmente não falam que tem a Libras. Então, o meu trabalho é exatamente isso, avaliar o que essas mães estão recebendo de informações, que tipo de informações elas estão recebendo. E eu trouxe os trechos para a gente ter uma ideia do que elas estão
como elas estão sendo informadas no momento do diagnóstico de que o filho é surdo. Então, esse é o primeiro, é um trechinho de um dos relatos. E a mãe fala o seguinte: escuta, seu filho é surdo. Você não percebeu ainda? Quer dizer, eu só não caí da cadeira porque tinha braços e com encosto, né? Então, eu saí daquele consultório achando que o meu filho era um perdido, um débil mental, entendeu? Que não ia ter um futuro. E assim, eu me senti saído de lá. Esse é da de Jean Pietri, que os relatos são longos e muito interessantes. Então, essa é uma mãe contando que no momento do diagnóstico ela imaginou que o filho não ia ter um futuro e que o filho é um perdido, um débil mental. Então, a gente já vê que tem um conceito sobre o surdo. As pessoas têm, a maioria das pessoas, principalmente pessoas que não têm acesso à informação, porque quando eu descobri que o meu filho era deficiente auditivo, quando a gente começou nesse trajeto, eu não sabia nada de Libras, eu não sabia nada de surdo, eu não sabia nada de autismo, porque primeiro ele foi suspeita que ele tinha ou autismo ou era surdo. Então, ele tem 11 anos hoje, foi uma longa caminhada até eu descobrir dentro da universidade o que é o sujeito surdo, com uma visão sociocultural, não só uma visão clínica. Eu acredito que dá para as visões andarem juntas, todo mundo de mão dada, tanto a clínica quanto a visão cultural, a educacional. A gente tem que informar as mães. A gente, eu falo, me coloco junto, porque, querendo ou não, a gente está num espaço de privilégio, porque a gente tem acesso às informações, e tem muitas mães que não têm noção de nada, tanto que acredita que o filho surdo é um débil mental. Então, a gente tem esse poder nas mãos de poder caminhar juntos todos com bastante informações. Mas vamos para o próximo relato. No segundo relato, é uma outra mãe. O médico pediu aquele exame da audiometria e foi constatado que ela tinha mesmo uma perda. Quando eu vinha vindo, eu tive vontade de me matar e matar a Flávia. E esse aqui é a parte que a Maria Carolina pergunta para ela. Quando você soube da surdez? Quando eu soube da surdez. Então, uma mãe, no momento de diagnóstico, ou descobre que seu filho é surdo e tem vontade de se matar e de matar o filho, é uma coisa muito grave. É um relato muito forte. Então, não pode simplesmente só dizer, teu filho é surdo e segue a tua vida, não. As informações têm que ser completas. Tu tem essa opção, mãe, tu tem essa, tu tem essa, tu tem essa. E a gente sai desnorteada de dentro do consultório. Não é só uma crítica a todos os profissionais da saúde, não. É uma crítica no geral, que não tem na televisão, ninguém explica o que é o surdo, só todo mundo acha que tem doença. Então, eu acho que falta informação de modo geral. O terceiro relato. Aí, a médica falou assim, seu filho enxerga muito bem, seu filho é surdo. Nessa hora, eu não esperava, né? Que eu não sabia ainda. Comecei a chorar e fui chorando até em casa. Então, eu bate desespero, bate medo, angústia, culpa, porque não conhece, porque não está num mundo totalmente distante. A gente, quando a gente não vive com um surdo, a gente não tem contato com a comunidade surda, a gente não entende o que é ser surdo. Então, é normal a gente ter essa percepção negativa. Então, vamos para o próximo. Um quarto relato. Eu era tão ignorante, na minha cabeça, eu ficava pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou falar com essa criança? Vai ter que ser tudo na base da porrada? Será que vai ser assim? Fiquei, assim, desesperada. Então, são falas difíceis, bem problemáticas, mas é o que elas têm de informação, são as bagagens que essas mães têm até esse momento. Se no momento do diagnóstico elas forem orientadas, que tem escola bilíngue, tem escola especializada, tem várias opções, a mãe não vai entrar em tão desespero, né? Então, existe solução. As principais barreiras encontradas. Não tem trabalho sobre mães ouvintes de filhos surdos. Poucos, tanto que eu consegui só 2 nos últimos 20 anos. Primeiro eu tinha começado a pesquisar nos últimos 10 anos, mas não deu certo, precisei estender um pouquinho mais, e aí eu consegui encontrar esses 18, daí filtrando, viraram 2. Falta orientação completa no momento do diagnóstico, falando de todas as opções que essas mães têm. Outra barreira bem preocupante é que, dos aspectos que eu tracei e fui analisando conforme eu fui coletando os dados, consegui perceber que a oralidade é o que as mães mais usam com as crianças surdas. Só que se essa mãe tem compreensão do que é a língua do surdo, a Libras, ela vai entender que não faz sentido ficar falando com a criança surda, gente. É um esforço tremendo para o surdo
entender, ainda imagina uma criança. Então, o principal meio de comunicação dessas mães ainda era a oralidade. 2 escolheram a Libras porque foram orientadas no momento do diagnóstico a procurar fono, a procurar psicólogo, procurar vários tipos de ajuda. E também a escola especializada, a escola bilíngue. Então, essas crianças foram muito bem direcionadas, conseguiram ter Libras muito cedo, e depois, conforme a criança vai crescendo, essas mães têm outras opções, o implante, o aparelho, enfim. Tati, Mas, 5 minutos. certo. Também falta de rede de apoio, isso para todas nós mães. Pouco conhecimento sobre a importância do trabalho do intérprete. Muitas mães não sabiam o que era, no que é o intérprete, muitas vezes de ver na televisão, mas não entendem o sentido daquilo. As situações de vulnerabilidade social, quanto mais vulnerável, mais difícil ter informação, então isso fica cada vez mais claro. Aqui eu trouxe uma citação da Sterling, que é uma senhorinha que foi diretora do INES. O INES é o Instituto Nacional da Escola... Me esqueci, gente, me deu um branco, fiquei nervosa, o senhor vai me matar depois, da Escola dos Surdos, e ela foi diretora desse instituto, que é especializado em surdos. Agora ela é bem senhorinha, e ela fala isso na dissertação dela. Nossa ressalva é que consideramos que esses mesmos profissionais clínicos poderiam também transmitir aos pais das crianças surdas, por eles atendidas, informações sobre o enfoque cultural e também sobre as alternativas educacionais neles contidas. Com isso, seria aberto um leque de opções e os pais não teriam somente as informações clínicas, que é o que eu dei uma resumida. Quanto mais informação para essas mães, melhor. Estratégias iniciais, cursos sobre maternidade atípica, não tem, e gratuitos de preferência. Coletivos de mães ouvintes de filhos surdos, não encontrei ainda. Cartazes informativos sobre Libras, sobre implante coclear, sobre aparelho auditivo, entre outros. Colaboração governamental com as escolas bilíngues para surdos. Cursos de Libras gratuitos desde o momento do diagnóstico médico. Essa mãe tem que sair do hospital tendo uma noção do que ela tem para oferecer para o filho dela, o que vai ser melhor para o filho dela. E encaminhamento para palestras sobre surdez, com orientações clínicas, socioculturais e educacionais. Então, estudos que compartilham as experiências das mães fornecem dados importantes que contribuem para o campo acadêmico, científico e para a luta da comunidade surda. Acho importante as narrativas das mães para a gente entender como solucionar as coisas. Mais uma citação da Sterling, eu termino com essa citação porque é muito importante, faz ligação total com a minha vida, com o meu filho, que o conhecimento é o início da aceitação. Então, agora deixa eu voltar aqui a tela para enxergar vocês. Acredito que quanto mais informações essas mães tiverem, melhor vai ser para o futuro dessas crianças. Quantos minutos eu tenho, Marcela? Você tem 2 minutos. Tá, bem rapidinho. A Paula é uma mulher surda, ela tem toda uma história linda. A Marina tem um filhinho surdo que agora está começando nessa caminhada. Então, para mim, é um momento muito importante. Estou muito feliz e queria dizer para vocês que quem quiser saber mais sobre a minha pesquisa, porque tem muito dado, muita coisa, pode me chamar. E que, gente, por favor, incluam Libras nas coisas. As crianças têm que saber o que está acontecendo, as crianças têm que entender o que os pais estão falando. E é isso, muito obrigada. Tatiana, o que dizer do que você trouxe? As meninas aqui na mensagem, né, no chat já estavam falando que necessária a sua fala, sabe, a sua apresentação. Eu acompanho muitas mulheres mães, né, na clínica, nos trabalhos que eu realizo, e algumas mulheres mães são mães de crianças atípicas, né, que tem algum tipo de... Eu ainda não recebi nenhuma mulher mãe de uma criança, né, com surdez, mas o que eu vejo acontecer por aqui é a dificuldade que é o Sistema Único de Saúde em relação à assistência. Não só em relação à burocracia, mas também a volta que dá para que a assistência aconteça. E quando muitas vezes essa informação começa por um lugar, daqui a pouco essa informação foi trocada, né? Os profissionais não estão dialogando falando a mesma coisa, não estão comunicando a mesma coisa, então muitas das vezes essas mulheres ficam realmente perdidas, as famílias ficam perdidas, sem orientação. A gente tem muito, muito, muito que caminhar. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada pelo que você trouxe. Obrigada, Sor. Obrigada, Paula. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Paula, também.